Em uma quinta-feira ensolarada à tarde, Diego experimentava uma energia e vitalidade que nunca havia sentido antes. O pensamento de deixar para trás anos de trabalho árduo e sacrifício, para finalmente encontrar um lar ao qual pertencer, encheu seu coração com uma esperança renovada. A mansão, cujas imagens ele havia analisado repetidamente, parecia mais um sonho inalcançável do que algo real. O preço tão baixo despertava nele uma mistura de emoção e ceticismo. Enquanto se dirigia para encontrar Roberto, o atual proprietário da mansão, Diego estava imerso em reflexões sobre como sua vida poderia se transformar. Será possível finalmente realizar meus sonhos mais fervorosos? Ele se perguntava com entusiasmo. Enquanto ajustava o retrovisor e exibia um sorriso cheio de confiança, Diego ficou ainda mais surpreso ao chegar à mansão. A propriedade era ainda mais impressionante pessoalmente, com belos jardins que levavam a uma entrada imponente. Como isso pode estar disponível a um preço tão acessível? Questionou-se com espanto. No entanto, a emoção de começar uma nova etapa em sua vida era mais intensa do que nunca. Ao chegar à entrada, Diego foi recebido por Roberto, um homem de meia idade cujo sorriso caloroso contrastava com a frieza de seu olhar. Diego, é um prazer finalmente conhecê-lo. Por favor, venha, deixe-me mostrar a casa, disse Roberto gentilmente, guiando-o para o interior. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Tetos altos, uma escadaria elegante que levava ao segundo andar e um imponente lustre dominando o hall de entrada. Diego mal podia acreditar que tudo aquilo poderia ser seu. Então, Diego, você está pronto para concretizar o negócio da sua vida? Perguntou Roberto empolgado, estendendo a mão com um contrato e uma caneta. Depois de revisar cuidadosamente o contrato, Diego ainda tentava assimilar a realidade da situação. Estou pronto, afirmou com firmeza, sua voz refletindo uma mistura de emoção e nervosismo. Confirmar sua confiança nas decisões tomadas, ele assinou o contrato, dando validade à oportunidade de negócio mais significativa de sua vida, enquanto Roberto sorria, selando o acordo com um firme aperto de mãos. Diego estava animado para começar sua nova vida, mas desconhecia os segredos que a mansão escondia e que transformariam seu destino de formas inesperadas. Uma vez que Roberto partiu, Diego se viu sozinho na amplitude da sala, cercado pelo eco de suas próprias esperanças. Finalmente tenho um lugar para chamar de lar, murmurou para si mesmo, sem imaginar que aquele grande negócio era apenas o início de uma emocionante jornada repleta de descobertas e desafios inesperados. Uma vez que Roberto se retirou, Diego se aventurou sozinho pelos cantos da mansão. Cada nova revelação despertava nele uma mistura de espanto e emoção, como se não pudesse acreditar no que seus olhos estavam testemunhando. Enquanto Diego explorava cada cômodo, descobria mais do esplendor e da promessa de um novo começo. No entanto, à medida que se adentrava na casa, uma sensação inquietante começava a se manifestar, insinuando que as coisas não eram o que pareciam. Ao subir as escadas para o segundo andar, ele sentiu um arrepio percorrendo sua espinha, como se uma intuição o envolvesse nos corredores adornados com retratos de antigos moradores da mansão. A luz do entardecer projetava sombras alongadas, adicionando uma atmosfera ainda mais opressiva ao local. Nesse momento, um sussurro suave, quase imperceptível, chamou a atenção de Diego. Era um gemido fraco que parecia vir de uma das salas no final do corredor. Com o coração batendo rápido, impulsionado pelo medo e pela preocupação, Diego seguiu o som até chegar a uma porta entreaberta. Ao espiar pela fresta, ficou sem fôlego ao testemunhar uma cena chocante. Em um quarto com pouca luz, sobre um colchão no chão, jazia uma mulher extremamente pálida e frágil. Vestida com um pijama, ela parecia tão enraizada na casa quanto os móveis antigos que a cercavam. "Quem é você?", perguntou Diego com voz trêmula, quebrando o silêncio que preenchia o ambiente.
A mulher fez um esforço para levantar a cabeça, seus olhos encontrando os de Diego. Por favor, água, ela murmurou com dificuldade, sua voz apenas um eco do que costumava ser. Sem hesitar, Diego correu para a cozinha, pegou um copo e voltou rapidamente. Ele ajudou a mulher a beber, notando sua fragilidade, como se cada movimento fosse um desafio avassalador. Meu nome é Miranda. Foi você quem adquiriu esta residência? Perguntou ela, sua voz ainda fraca, mas agora transbordando de curiosidade cautelosa. Sim, meu nome é Diego. Mas, o que aconteceu aqui? Onde está Roberto? Questionou Diego, tentando manter a calma enquanto uma série de perguntas invadia sua mente. Roberto, ele é meu marido, ou costumava ser? Já não tenho certeza, murmurou Miranda, desviando o olhar de Diego. Uma lágrima percorreu seu semblante pálido. A descoberta deixou Diego perplexo. Como poderia ser que Roberto tivesse vendido a casa e abandonado a esposa doente? O que deveria ter sido o começo de um novo capítulo em sua vida agora se apresentava como o início de um mistério sombrio. Com delicadeza, Diego cobriu Miranda com uma manta. Vou cuidar de você, prometeu, mais para si mesmo do que para ela. Nesse momento, Diego percebeu que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. A mansão que ele uma vez imaginou como o cenário de seus sonhos futuros agora se tornava o pano de fundo de uma realidade muito mais complexa e dolorosa. Na serenidade do quarto, com o crepúsculo lançando sombras suaves através das cortinas, Miranda começou a compartilhar sua história com Diego. Sua voz fraca contou uma história de abandono e desespero. No ar pairava uma tensão tangível, cada palavra revelava camadas de dor e traição que Miranda havia experimentado nas mãos de Roberto. Miranda refletia sobre como o homem que um dia lhe prometeu amor e proteção acabou sendo um amor vazio, enquanto seu olhar se perdia em lembranças distantes. Quando fui diagnosticada com câncer, tudo mudou. No começo, Roberto esteve ao meu lado. Mas à medida que o tratamento se prolongava e os custos aumentavam, ele começou a se afastar. Ele já não era o homem com quem me casei, compartilhou Miranda com Diego, que ouvia com o coração pesado, segurando sua mão e oferecendo um conforto silencioso. Enquanto Miranda compartilhava os episódios mais sombrios de sua vida, Roberto parou de falar sobre o futuro. As visitas ao hospital se tornaram menos frequentes, até cessarem completamente. Ele fechava a porta da casa ao sair, deixando-a sozinha por dias. Miranda sentia-se como um fardo que ele queria deixar para trás. As lágrimas corriam sem restrições por seu rosto, cada uma carregando o peso de sua solidão e desamparo. Dentro de Diego, começou a surgir uma combinação de indignação e compaixão. Como alguém poderia tratar assim outra pessoa, especialmente em um momento de tanta vulnerabilidade? Perdi toda a esperança, continuou Miranda, sua voz apenas um sussurro. Aceitei que morreria nesta casa, sozinha e esquecida por todos, inclusive pela minha própria família. E então você apareceu. Diego ficou sem palavras. A injustiça e a crueldade que Miranda havia suportado eram quase incompreensíveis. Ele sentiu crescer uma determinação em seu interior, uma promessa silenciosa de fazer tudo ao seu alcance para ajudar Miranda a recuperar a dignidade e a esperança que lhe foram tiradas. Não sei como lhe agradecer, Diego, por me ouvir e se importar, expressou Miranda, com um brilho de gratidão em sua voz fatigada. Não precisa me agradecer, Miranda. Eu não pude ignorar a situação. Encontraremos uma maneira de superar isso juntos, afirmou Diego com firmeza em seu tom de voz. Com a noite caindo sobre a mansão, começava a surgir um vínculo indestrutível entre Diego e Miranda. Unidos, enfrentariam qualquer desafio que surgisse, impulsionados pela compaixão e pela determinação de corrigir os erros do passado.
Diego estava ciente de que o caminho à frente não seria fácil, mas ao olhar para Miranda, sentiu uma determinação inabalável. Ele faria tudo ao seu alcance para ajudá-la a se curar, não apenas fisicamente, mas também as feridas de sua alma. A noite havia chegado à mansão, mas para Diego, as horas passavam em um turbilhão de pensamentos e emoções. Sentado na ampla sala de estar, agora iluminada pela suave luz de algumas velas que encontrara, Diego refletia sobre a revelação de Miranda e o que isso significava para o futuro de ambos. Sua história, cheia de abandono e desespero, pesava em seu coração, evocando uma mistura de raiva e compaixão que ele nunca havia experimentado antes. Diego sempre se considerará uma pessoa pragmática, guiada pela lógica e pela razão, mas a situação diante dele desafiava cada aspecto dessa percepção de si mesmo. Miranda, uma mulher que mal conhecia, de repente se tornará sua responsabilidade. O cruel abandono de Roberto não apenas a deixará em uma situação desesperada, mas também colocará Diego no meio de um drama humano profundo e complexo. Ele se levantou e começou a andar nervosamente pela sala, seus passos ressoando no silêncio. E se eu simplesmente me afastar? Ele se perguntou, considerando a opção de ignorar o problema e seguir em frente com sua vida. No entanto, a imagem de Miranda frágil e desamparada emergia em sua mente toda vez que ele tentava afastar esse pensamento. Diego sabia que a decisão não seria fácil. Ele estava em um momento crucial, enfrentando uma escolha que não apenas definiria o destino de Miranda, mas também seu próprio caráter. Em um momento de profunda reflexão, Diego percebeu que não poderia viver em paz consigo mesmo se optasse pela indiferença. Isso não é apenas sobre fazer o que é certo por Miranda, ele sussurrou para si mesmo. É sobre ser fiel ao que eu acredito que é certo. A realidade era que, apesar do pouco tempo que haviam passado juntos, Diego já sentia uma forte conexão com Miranda. Impulsionado por uma força maior que a compaixão, ele experimentava um genuíno desejo de ajudá-la em seu momento mais sombrio. Com sua determinação firme, Diego sentiu um alívio que parecia levantar o peso de seus ombros. Ele estava ciente de que o caminho pela frente estaria repleto de desafios, mas também entendia que estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia transformar a vida de ambos de maneiras que ele ainda não conseguia imaginar. Ao acordar no dia seguinte, Diego se levantou com determinação. Ele preparou um café da manhã simples e o levou para Miranda, que o recebeu com um sorriso tímido. "Hoje vou te levar ao hospital", anunciou, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Miranda olhou surpresa e agradecida, seus olhos refletindo uma mistura de esperança e medo. "Obrigada, Diego. Eu não sei como expressar isso", disse ela. "Você não precisa dizer nada", respondeu ele, oferecendo um sorriso encorajador. "Vamos enfrentar isso juntos." Dessa forma, Diego e Miranda dirigiram-se ao hospital, unidos por uma promessa implícita de perseverança e esperança. Diego sentiu-se fortalecido por sua decisão consciente de fazer o que era certo, não apenas por Miranda, mas também por si mesmo. Ele percebeu que a vida é composta por momentos que nos definem, e este era um deles. Os dias seguintes à hospitalização de Miranda foram repletos de atividades constantes para Diego. Entre as visitas ao hospital e a busca pelos recursos necessários para o tratamento de Miranda, mal tinha tempo para processar o quão rápido sua vida havia mudado. A decisão de vender seu carro e hipotecar a casa não foi fácil, mas Diego a tomou com uma determinação inabalável, impulsionado pela convicção de que estava fazendo tudo o que era necessário para salvar a vida de Miranda. Cada dia no hospital, o vínculo entre Diego e Miranda tornava-se mais forte. Ele a visitava diariamente, levando-lhe não só sua presença física como alguém que se importava, mas também esperança. Miranda, por sua vez, tornava-se cada vez mais dependente do apoio e da força que Diego lhe proporcionava. As conversas entre eles,
inicialmente marcadas pela formalidade e pelo desconforto da situação incomum que os unira, evoluíram gradualmente para diálogos mais profundos e significativos. Diego compartilhava histórias de sua vida, seus sonhos e as motivações que o levaram a comprar a mansão. Miranda, embora inicialmente hesitante, começou a abrir-se sobre sua vida antes da doença, seus interesses, gostos e o amor que um dia sentiu por Roberto, um amor que desapareceu no meio da adversidade. Essas trocas geraram uma empatia mútua, transformando a compaixão inicial de Diego em um sentimento mais profundo e complexo. O sacrifício financeiro que Diego havia feito não passou despercebido para Miranda. Ela ficou profundamente comovida ao descobrir as medidas que ele havia tomado para garantir seu tratamento. "Por que você está fazendo tudo isso por mim?", perguntou Miranda um dia, com lágrimas brilhando em seus olhos. Diego, sentado ao lado de sua cama, tomou sua mão com ternura. "Porque é o certo", respondeu simplesmente, "e porque não consigo imaginar não fazê-lo." Suas palavras, cheias de sinceridade, tocaram o coração de Miranda de uma maneira inesperada. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo além de medo e desesperança. Ela se sentiu amada e valorizada. Com o passar dos dias, a saúde de Miranda começou a mostrar sinais de melhora. Os médicos estavam cautelosamente otimistas, atribuindo o progresso não apenas à cirurgia, mas também ao apoio emocional que Diego proporcionava. A recuperação de Miranda era lenta, mas constante, e cada pequeno avanço era comemorado como uma vitória por ambos. Neste período de provações e desafios, Diego e Miranda descobriram que mesmo nas situações mais sombrias, a conexão humana pode trazer luz e cura. O cuidado incondicional de Diego para com Miranda não apenas lhe proporcionou uma oportunidade de lutar contra sua doença, mas também curou feridas emocionais, unindo-os de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto. Eles haviam criado um vínculo indestrutível, forjado na diversidade, mas baseado no mais puro dos sentimentos humanos, o amor pelo próximo. A manhã em que Miranda recebeu a alta hospitalar amanheceu radiante e ensolarada, como se o próprio céu reconhecesse a importância desse novo capítulo na vida de ambos. Enquanto Diego dirigia de volta para a mansão, com Miranda ao seu lado, um sentimento de esperança enchia o carro, entrelaçando-se com os cálidos raios dourados do sol matutino. Ao chegar à mansão, agora um verdadeiro lar e não apenas uma estrutura vazia, marcou o início da recuperação de Miranda. Em um ambiente cheio de novas oportunidades, a casa que antes representava abandono e traição transformou-se em um santuário de cura e renascimento. Miranda atravessou o limiar da porta, apoiada em Diego, sentindo uma mistura de nostalgia e renovação. Cada passo era um lembrete do caminho que tinha pela frente, mas também da força que tinha encontrado em Diego e em si mesma. Nos dias seguintes, Diego e Miranda se adaptaram à nova dinâmica de conviver juntos. Diego assumiu o papel de cuidador e esforçou-se para garantir que Miranda tivesse tudo o que precisava para uma recuperação confortável. Adaptou a casa para que fosse mais acessível, certificando-se de que Miranda pudesse se movimentar sem dificuldade. Miranda, por sua vez, demonstrava uma resiliência e determinação que inspiravam Diego. Todos os dias, ela enfrentava cada etapa de sua recuperação com uma força interna que surpreendia até mesmo os médicos. Seus momentos juntos, seja em uma conversa tranquila na sala de estar ou compartilhando uma refeição na ampla mesa de jantar, estavam impregnados de uma crescente intimidade e compreensão mútua que transcendia as palavras. O relacionamento entre eles florescia, alimentado pelo respeito, carinho e admiração mútua. Diego encontrava em Miranda uma companheira corajosa e determinada, enquanto Miranda via em Diego a personificação da bondade e generosidade. Juntos, riam, compartilhavam histórias e, às vezes, se permitiam sonhar com o futuro. Era uma vida simples, marcada pelos pequenos prazeres e conquistas diárias. Miranda começou a dar passeios pelo jardim da mansão,
apoiada no braço seguro de Diego. Esses passeios ao ar livre tornaram-se um ritual diário, simbolizando não apenas sua recuperação física, mas também a renovação de sua esperança e alegria de viver. Com o tempo, a mansão, que antes era um lembrete de seu doloroso passado, transformou-se em um lar cheio de amor e risos. Esta transformação não ocorreu apenas nos espaços físicos, mas também nos corações de Diego e Miranda. O que começou como uma união formada no meio da diversidade evoluiu para uma profunda conexão emocional, marcando o início de uma bela parceria baseada em compreensão, apoio mútuo e, acima de tudo, amor incondicional. Neste capítulo de suas vidas, Diego e Miranda descobriram que juntos eram capazes de enfrentar qualquer desafio, curar as feridas do passado e construir um futuro cheio de possibilidades. Um novo começo estava em curso, um testemunho da força do espírito humano e da capacidade de encontrar beleza e esperança mesmo nas circunstâncias mais difíceis. À medida que os dias se tornavam em semanas, a mansão que uma vez simbolizou desolação e abandono agora se enchia dos sons de uma vida em reconstrução. Diego e Miranda, cada um com suas próprias cicatrizes de batalhas passadas, encontraram um no outro a força para curar e a coragem para sonhar novamente. Pouco a pouco, a rotina diária compartilhada entre eles foi tecendo um vínculo de intimidade e confiança. Pequenos gestos, como o cuidado de Diego ao preparar o chá favorito de Miranda pela manhã ou o sorriso especial que Miranda reservava apenas para ele, eram os alicerces de uma conexão emocional profunda que estava se formando. Era nas noites tranquilas, quando compartilhavam histórias de suas vidas antes de seus caminhos se cruzarem, que a verdadeira profundidade de seus sentimentos mútuos começava a se revelar. Miranda falava de seus sonhos de infância, de suas esperanças e desilusões, enquanto Diego compartilhava suas metas, conquistas e fracassos. Esses momentos de vulnerabilidade mútua criaram um espaço seguro onde o amor pôde florescer entre eles. Diego, que nunca poderia ter imaginado que, ao abrir as portas de sua casa para Miranda, também abriria as portas de seu coração. Ele se encontrou profundamente apaixonado por ela, admirando sua força e capacidade de recuperação, assim como sua habilidade para encontrar beleza nos momentos mais simples. Para Diego, Miranda se tornou sua fonte de inspiração, a luz que iluminava seus dias. Miranda, por sua vez, via em Diego um refúgio seguro, alguém que a tinha visto em seu pior momento e ainda assim tinha decidido ficar ao seu lado, oferecendo-lhe não apenas um teto, mas um verdadeiro lar. O amor de Diego por ela era um bálsamo para as feridas de sua alma, ensinando-a a confiar novamente e a acreditar na possibilidade de um futuro feliz juntos. Eles começaram a jornada de reconstruir suas vidas, não como dois indivíduos separados, mas como uma única entidade. Decidiram renovar a mansão, transformando em um reflexo de suas novas vidas juntas. Cada escolha de decoração, cada cor nas paredes, cada peça de mobiliário selecionada juntos, era uma celebração de sua parceria e amor. Numa noite estrelada e especial, Diego surpreendeu Miranda com uma reserva em um dos restaurantes mais prestigiados da cidade. Foi um gesto para celebrar não apenas o amor que construíram, mas também as conquistas pessoais de cada um. Miranda, emocionada com a surpresa, vestiu seu melhor vestido e juntos saíram, de mãos dadas, ansiosos por desfrutar de uma noite de celebração. O restaurante, com seu ambiente acolhedor e uma iluminação suave, prometia ser o cenário perfeito para uma noite inesquecível. Foram conduzidos à mesa, estrategicamente posicionada com uma vista panorâmica do jardim iluminado, onde as luzes brincavam entre as folhas das árvores, criando um espetáculo de sombras dançantes. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Enquanto o garçom anotava seus pedidos, um homem com traços familiares se aproximou. Seus movimentos eram hesitantes e sua postura mostrava o peso de circunstâncias desconhecidas. Quando levantou os olhos para anotar o pedido, a surpresa foi instantânea. Era Roberto, o ex-marido de Miranda,
agora trabalhando como garçom, quem estava diante deles. Miranda sentiu um aperto no coração, uma mistura complexa de surpresa, compaixão e um pouco de ressentimento ao reconhecer Roberto. Ao notar a tensão que invadia Miranda, Diego apertou suavemente sua mão debaixo da mesa, um gesto silencioso de apoio e proteção. Por sua vez, Roberto parecia ter envelhecido prematuramente, seus olhos refletindo o peso de remorsos não expressos. Ele tentou manter a compostura, mas sua voz tremia ligeiramente ao falar. "Boa noite, posso anotar o seu pedido?" Embora tentasse manter a interação estritamente profissional, a tensão no ar era inegável. Mantendo a calma, Diego fez o pedido enquanto observava atentamente a interação entre Miranda e Roberto. Miranda, se recuperando do impacto inicial, decidiu guardar silêncio, reconhecendo que aquele não era o momento nem o lugar para resolver assuntos pendentes. A presença de Roberto lançou uma sombra sobre o que deveria ter sido uma noite de celebração, trazendo à tona memórias dolorosas que Miranda havia lutado tanto para superar. As risadas voltaram a encher os corredores da mansão e os jardins, antes negligenciados, floresceram sob seu cuidado compartilhado, simbolizando a renovação não apenas da propriedade, mas também de suas próprias vidas. O amor que compartilhavam era como um solo fértil onde novas oportunidades de felicidade podiam surgir e se desenvolver. Neste capítulo de suas vidas, Diego e Miranda aprenderam que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma escolha. Uma escolha de se apoiar, cuidar um do outro e construir uma vida que vale a pena viver juntos. Descobriram que mesmo nas ruínas do que foi perdido, algo belo e duradouro pode ser construído. O amor que encontraram um no outro era a prova viva de que até mesmo os corações mais feridos podem ser reconstruídos. A vida de Diego e Miranda seguia adiante com uma sensação de normalidade recém-descoberta, cada dia prometendo novas alegrias e descobertas compartilhadas. Embora o passado não fosse esquecido, parecia ter se instalado em um canto distante de suas memórias, permitindo que o presente florescesse sem as sombras do passado. No entanto, o destino, com seus caminhos misteriosos, estava prestes a trazer uma reviravolta inesperada. Naquele momento, Diego se esforçou para ser o apoio de que Miranda precisava. Com um olhar compreensivo, ele lembrou a ela que estavam ali para desfrutar de seu amor e celebrar as conquistas que haviam alcançado juntos. O jantar transcorreu em um silêncio reflexivo, com ambos imersos em seus pensamentos, refletindo sobre as reviravoltas inesperadas da vida. Ao sair do restaurante, Miranda e Diego trocaram olhares que transmitiam uma compreensão mútua. Eles sabiam que o passado havia retornado de forma inesperada, obrigando-os a enfrentar feridas ainda abertas. No entanto, também sabiam que juntos tinham a força necessária para enfrentar qualquer desafio, até mesmo a sombra de um passado que persistia em se fazer presente. Naquele momento, decidiram que não permitiriam que o passado definisse seu futuro. A noite chegou ao fim com uma promessa silenciosa entre eles, um compromisso de enfrentar o futuro, não importa o que acontecesse. Com coragem, amor e a certeza de que juntos eram mais fortes do que qualquer adversidade que a vida pudesse apresentar. O encontro de Miranda e Diego com Roberto novamente foi completamente inesperado. Depois do jantar, decidiram dar um passeio noturno pela cidade, numa tentativa de dissipar a tensão que o encontro anterior no restaurante havia deixado. As luzes da cidade se entrelaçavam como flashes estelares, criando um ambiente romântico que contrastava com o turbilhão de emoções que ainda estavam tentando processar. Caminhando juntos, sentiram como a brisa noturna acariciava seus rostos, oferecendo-lhes um momento de calma. Nesse momento, optaram por entrar em um café aconchegante que apresentava música ao vivo, buscando refúgio nas suaves melodias que prometiam um breve alívio. O lugar transbordava de risos e conversas animadas, enquanto o som de um violão preenchia o ambiente com notas de uma canção de amor melancólica. Sentados em uma mesa isolada em um canto, deixaram-se envolver pela música.
De repente, a voz que anunciava o próximo número musical interrompeu a recém-encontrada paz. Era Roberto, mas desta vez não como garçom, mas como parte do pequeno grupo musical que se apresentava naquela noite. Miranda experimentou uma mistura de emoções complexas ao vê-lo ali, em um contexto tão diferente. Nesse momento, Diego apertou suavemente a mão de Miranda, transmitindo seu apoio e compreensão. Roberto parecia estar em seu elemento com um violão em mãos. Os acordes que ele tocava revelavam uma faceta de sua personalidade que Miranda quase havia esquecido. A música, como expressão de sentimentos e memórias, gerava um diálogo silencioso entre eles, cheio de tudo o que ainda estava por dizer. Ao perceber a atenção involuntária de Miranda em direção a Roberto, Diego sentiu um aperto no peito. Não era ciúme, mas uma profunda empatia pela dor e pelo conflito que via refletidos nos olhos de Miranda. Ele entendia que aquele momento de confronto silencioso com o passado era de alguma forma necessário, talvez oferecendo um encerramento, uma forma de se libertar do que ainda os prendia ao sofrimento. Naquele instante, Diego segurou suavemente a mão de Miranda, transmitindo seu apoio e amor incondicional. Juntos, decidiram permitir-se sentir e processar as emoções que surgiam naquele momento. Enquanto Roberto continuava tocando, seus olhares se cruzaram brevemente, e naquele momento, uma torrente de emoções não expressas fluía entre eles. Era um pedido de desculpas, um reconhecimento da dor causada e, talvez, uma busca por redenção. Miranda, experimentando uma mistura de tristeza e alívio, assentiu levemente com a cabeça, um gesto de perdão que não absolve, mas reconhece a complexidade dos sentimentos humanos. Diego, segurando a mão de Miranda, ofereceu-lhe um sorriso reconfortante. Ele sabia que, naquele momento, palavras não eram necessárias. A música gradualmente chegou ao fim e com ela, um capítulo doloroso parecia finalmente encontrar sua conclusão. Naquele momento de silêncio, Miranda e Diego se olharam, sentindo um senso de liberação e renovação. Quando saíram do café, a noite já havia caído, mas para Miranda e Diego, o mundo parecia um pouco mais leve. Eles entenderam que enfrentar o passado não significava esquecê-lo, mas reconhecê-lo como parte da jornada que os trouxera até aquele momento, permitindo-lhes seguir em frente com corações mais leves. O confronto silencioso com Roberto não lhes trouxe respostas fáceis, mas deu a Miranda e Diego a oportunidade de reafirmar o amor e o compromisso que compartilhavam, um amor que floresceu no meio das ruínas deixadas pelo passado, contra todas as probabilidades. Agora, mais do que nunca, estavam prontos para construir um futuro juntos, livre das sombras que os assombraram por tanto tempo. Enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas pelas luzes da cidade, Miranda e Diego seguravam as mãos, sentindo uma conexão profunda e renovada. Cada passo que davam era um lembrete de sua força e determinação para superar os desafios que a vida lhes apresentará. Após o encontro silencioso com Roberto, Miranda encontrou-se à beira de um abismo emocional, confrontando um passado que ainda a mantinha presa em laços invisíveis de dor e ressentimento. A música de Roberto e o breve intercâmbio de olhares haviam desencadeado uma avalanche de lembranças e emoções que ela sabia que precisava enfrentar para finalmente se libertar. Com o apoio incondicional de Diego, Miranda tomou a corajosa decisão de confrontar Roberto, buscando fechar um capítulo de sua vida que havia permanecido aberto por tempo demais. Em uma tarde de céu nublado, que parecia refletir a tempestade interior de Miranda, concordaram em se encontrar em um parque tranquilo, um lugar neutro que oferecia um espaço de serenidade e reflexão. Roberto chegou primeiro, com a ansiedade claramente refletida em seu olhar, que procurava insistentemente por Miranda. Quando finalmente ela apareceu ao lado de Diego, podia-se sentir a tensão entre os três, como uma corrente carregada de emoções não ditas e questões não resolvidas. Miranda respirou fundo, reunindo toda a coragem que havia desenvolvido durante seu processo de recuperação. Roberto começou a falar com uma voz decidida,
apesar de sentir um leve tremor que tentava controlar, é necessário que falemos sobre o que aconteceu, sobre como chegamos a esse ponto entre nós. Ele abaixou o olhar, revelando vergonha e arrependimento em sua postura curvada. Miranda, não encontro as palavras adequadas para expressar o quanto lamento tudo o que causei. Eu estava perdido, amedrontado, e tomei decisões que arruinaram o melhor que eu já tive na vida. A conversa foi intensa e carregada de emoções, com Roberto expondo as lutas internas que havia enfrentado, a pressão financeira e o medo do futuro que o levaram a tomar decisões das quais se arrependeria profundamente. Miranda, por sua vez, compartilhou a dor e a solidão que havia experimentado, bem como o sentimento de ter sido abandonada em seu momento de maior necessidade. No entanto, apesar das lágrimas e das palavras dolorosas, algo notável começou a acontecer. Miranda, ao ouvir Roberto e enfrentar os demônios de seu passado, experimentou como gradualmente se aliviava de um peso em seus ombros. Perdoar Roberto não significava passar por cima do que aconteceu ou justificar suas ações, mas sim se libertar do ressentimento que havia contaminado seu coração. Roberto, eu te perdoo, expressou Miranda, as palavras emanando de um lugar de força e calma que ela desconhecia possuir. Não porque o que você fez está certo, mas porque eu não quero mais carregar o peso da dor do passado. Escolho me libertar e seguir em frente. Com lágrimas nos olhos, Roberto mal pôde concordar, demonstrando sua gratidão e admiração por Miranda em sua expressão. Ele reconhecia que não merecia seu perdão, mas a generosidade de espírito de Miranda lhe oferecia uma oportunidade de redenção, uma possibilidade de reconciliar consigo mesmo. Diego, ao observar a mudança no olhar de Miranda, sentiu um profundo respeito e amor por ela. Miranda havia enfrentado seu passado com coragem e emergido não apenas ilesa, mas também mais forte e compassiva. Quando saíram do parque naquele dia, o sol finalmente conseguiu romper as nuvens, envolvendo-os em sua radiante e calorosa luz dourada. Para Miranda, isso foi interpretado como um sinal de que, não importa as tempestades que possam surgir, sempre haveria esperança e oportunidade de renascimento. Após enfrentar seu passado e encontrar perdão e redenção no processo, Miranda se sentia pronta, ao lado de Diego, para construir um futuro repleto de amor e infinitas possibilidades. Após a intensa tempestade emocional e a libertação que experimentaram durante o encontro com Roberto, Miranda e Diego se viram navegando em águas mais serenas. Sentiam um alívio em suas almas e seus corações estavam cheios de amor e gratidão pelo caminho que haviam percorrido juntos. A decisão de honrar esse amor e superar as dificuldades surgiu de forma espontânea, como o próximo passo em sua jornada compartilhada. Escolhendo uma cerimônia modesta, mas carregada de significado, que refletisse a simplicidade e autenticidade de seu amor, Miranda e Diego optaram por uma suave tarde de primavera no Jardim de La Mansion como cenário para sua celebração. Tudo estava meticulosamente preparado, com flores silvestres em tons suaves enfeitando o espaço, criando assim um ambiente íntimo e acolhedor. A lista de convidados foi seleta, composta apenas por amigos próximos e familiares que haviam apoiado e mantido a fé em seu relacionamento apesar dos desafios enfrentados. Miranda, vestida com uma elegância discreta, emanava uma beleza tranquila. Ao vê-la se aproximar, Diego experimentou uma onda de emoção tão profunda que quase o deixou sem palavras. Quando chegou a hora de expressar seus votos, as promessas que trocaram estavam impregnadas da autenticidade daqueles que enfrentaram a adversidade, mas também da inefável felicidade da redenção e do amor recuperado. A cerimônia foi marcada por risos, lágrimas e momentos de profunda reflexão sobre o significado do compromisso que estavam assumindo. A troca das alianças não apenas simbolizava a união matrimonial de forma convencional, mas também representava a promessa palpável de caminhar juntos diante de qualquer desafio que o futuro pudesse apresentar. Após o sim, o ambiente foi impregnado pelos sons festivos da celebração, com a alegria compartilhada por todos os presentes,
tecendo assim uma rede de memórias felizes que Diego e Miranda guardariam eternamente. O brinde posterior, marcado por demonstrações de carinho e bons desejos, consolidou a sensação de unidade e apoio que os cercava. A festa que se seguiu à cerimônia foi uma vibrante celebração da vida e do amor. A música, a dança e as risadas impregnaram o ambiente enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons que pareciam se somar à festividade. Nesse momento, Miranda e Diego se sentiram profundamente abençoados, não apenas pelo amor que compartilhavam, mas também pela abundância dos relacionamentos que haviam cultivado ao longo de sua jornada. Enquanto a noite caía e os últimos convidados se despediam, eles se encontraram sozinhos no jardim, iluminados apenas pela suave luz das estrelas. Entrelaçando suas mãos, eles contemplaram o caminho que percorreram juntos. Cada desafio superado e cada vitória celebrada os havia levado a esse momento de união e esperança renovada. Conscientes de que a vida ainda lhes reservaria obstáculos, naquele instante de comunhão perfeita, eles se sentiam invencíveis. O amor que eles haviam nutrido, fundamentado na compreensão, compaixão e força compartilhada, erguia-se como um guia que iluminaria seu caminho para o futuro. Agora, eles enfrentavam esse futuro não como entidades separadas, mas como uma única entidade indivisível, preparada para enfrentar qualquer desafio com coragem, fé e, acima de tudo, esperança. Após a festividade que marcou a celebração de seu amor, Diego e Miranda começaram a desfrutar da vida que haviam concebido juntos. Uma vida definida pela compreensão, apoio mútuo e, acima de tudo, por um amor autêntico e profundo. Sua felicidade era simples, encontrada nos momentos compartilhados, nas risadas compartilhadas e nos sonhos entrelaçados para o futuro. A mansão, que um dia simbolizou abandono e desesperança, agora era um lar transbordando de amor e a promessa de novos começos. Enquanto isso, a vida de Roberto seguia um rumo completamente diferente. Após o encontro no parque, ele foi confrontado com a realidade do vazio que suas decisões haviam deixado em sua vida. Ao observar Miranda e Diego juntos, claramente felizes e realizados, Roberto se viu refletido em um espelho que mostrava tudo o que havia perdido devido às suas escolhas baseadas no medo e no egoísmo. A verdadeira valorização da felicidade chegou a Roberto não como uma revelação repentina, mas como uma dolorosa aceitação de seus erros e fracassos. Roberto chegou a compreender que a verdadeira felicidade não residia na estabilidade econômica ou na conquista material, mas sim nos relacionamentos genuínos com as pessoas, no amor compartilhado e na capacidade de se entregar sem esperar retribuições. Ele havia sacrificado seu casamento com Miranda, o amor verdadeiro, por uma falsa sensação de segurança, apenas para se encontrar sozinho, sem o amor que havia menosprezado e sem a segurança que tanto ansiava. Enquanto Diego e Miranda construíam sua vida juntos, Roberto lutava para encontrar um propósito em sua própria existência. Ele descobriu que a redenção não residia em tentar recuperar o que havia perdido, mas sim em uma transformação pessoal profunda. Ele se dedicou a ajudar os outros, encontrando na generosidade e no serviço um caminho para redimir a dor que havia causado. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, havia ensinado a Roberto uma valiosa lição sobre o verdadeiro valor da felicidade através da perda e do remorso. Finalmente, ele entendeu que a verdadeira felicidade vem de amar e ser amado, valorizar os momentos simples e estabelecer relacionamentos baseados na sinceridade, respeito e compaixão. O desfecho da história de Diego, Miranda e Roberto apresenta um contraste marcante entre os diferentes caminhos de vida que cada um escolheu. Enquanto Diego e Miranda encontram alegria e plenitude em sua união e no amor que compartilham, Roberto encara a realidade de suas decisões passadas e o trabalho árduo necessário para reconstruir sua vida sobre novos pilares. Esse contraste nos faz refletir profundamente sobre as repercussões de nossas escolhas e a oportunidade de redenção por meio do amor, do perdão e do crescimento pessoal.
A felicidade compartilhada de Diego e Miranda, juntamente com a solitária jornada de autoconhecimento de Roberto, mostram a complexidade da vida humana, onde a dor e a felicidade se entrelaçam, guiando-nos em nossa constante busca pelo verdadeiro significado da felicidade.